Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Coelho, do canal Passarinhos Online. Estamos pela primeira vez ao vivo em duas plataformas, no Facebook e no Instagram. Queria agradecer a todos pela presença, aguardar o pessoal entrar aí. O pessoal que for entrando já vai deixando um alô, que é para eu falar o nome de vocês aí. O Magno já entrou ali no Insta que eu vi. O Miranda também. Então, quem for entrando, vai deixando um nome aí para a gente mandar o alô, beleza? Queria pedir quem pudesse compartilhar essa live para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Eu hoje estou com um pouco de alergia, pode ver que meus olhos estão um pouco inchados, mas a gente vai falar hoje de muda de bico. Aproveitar que algumas aves estão nessa fase, né, de muda e muda de bico. Rodrigo de Guarulhos, Edivaldo está sempre com a gente aqui também. Então, esse período de para algumas aves, esse é o período de muda e muda de bico. Normalmente, curió, coleiro, azulão, canário da terra e alguns outros passeriformes fazem muda e muda de bico nesse período, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco de muda de bico. O Marcos Simão está aí também. Boa noite, Marcos. Então é isso, a gente vai falar um pouco de muda de bico. Queria que vocês me passassem um feedback da live com o Felipe, cara, com o Dr. Felipe Bate. A gente falou sobre micoplasmose, a live foi muito legal. Quem não viu ainda, assista. O Edvaldo está pedindo um alô para João Pessoa, na Paraíba, um alô para todo mundo. A gente tem muito público aí em João Pessoa. E a rapaziada aí acompanha a gente. Beleza, rapaziada? Então, acho que a gente já pode começar. Então, o tema de hoje é muda de bico. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é a muda de bico, né? Então, a muda de bico é um processo pelo qual todas as aves passam, que é a substituição do revestimento queratinoso do bico, né? Então, à medida que esse revestimento novo vai crescendo, o revestimento velho vai saindo. E muitas vezes a muda ocorre numa determinada época do ano, dependendo da espécie da sua ave. A nova camada de queratina, ela cobre uniformemente todo o bico, né? Ela segrega a camada gasta vai saindo e ele vem com a camada nova por cima da camada velha. Não é isso? Então, a muda de bico, ela leva mais ou menos... Uma muda de bico normal, ela leva mais ou menos 2 meses, tá? Então, de 30 a 60 dias, você tem aí que está completo o período de muda de bico. Conforme as dúvidas forem surgindo, o Elton está chegando também. Conforme as perguntas forem surgindo, vocês vão mandando para mim que eu vou respondendo. Beleza? Alguns cuidados especiais a gente tem que ter na muda de bico. Como a muda de bico, ela é um processo que acontece junto com a muda de pena, que já é um processo que desgasta a ave fisicamente. A ave gasta muita energia para estar fazendo a muda de pena e a muda de bico junto. É importante a gente repor o cálcio durante e antes a muda de bico. Eu aqui no meu criatório, eu deixo durante todo o ano ou um grit mineral, ou uma areia, ou um osso de ciba. Eu costumo usar mais o osso de ciba, no caso dos curiós, e mais o grit mineral, no caso do trinca-ferro. Por que o grit mineral? Porque o trinca-ferro ele come o osso de ciba em um dia. Então, eu costumo usar o grit mineral, que ele come gradativamente. Então, se a pessoa não usa nenhum desses minerais na gaiola durante o ano todo, obviamente ela tem que fazer uma calcificação no período que antecede a muda ou durante o período de muda. Eu aconselho que faça no período que antecede a muda, que é para quando chegar no período de muda de bico, ele já está devidamente calcificado e aí você não vai precisar ministrar nada artificial para ele. Grit mineral e osso de ciba, eles são indispensáveis nesse período.
Porém, devido à fragilidade do bico, ele pode não consumir a quantidade de cálcio necessária por vias naturais. E muitas vezes você tem que complementar. A gente tem aí no mercado diversas marcas que oferecem o cálcio para estar complementando. Eu separei uma imagem aqui para a gente ver. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver, mas o pessoal do Facebook vai conseguir ver. Deixa eu tentar botar aqui a imagem. Aí, é uma imagem que eu peguei de um vídeo que eu já tinha. Pode ver que tem a minha cara feia aí. Então, eu destrinchei a anatomia do bico em algumas partes básicas, que é o que a gente vai precisar saber, não basta a gente saber o manejo. A gente tem que entender por que a gente faz aquele manejo para aquela ave. Beleza? Vou começar da parte amarela. A gente tem a parte amarela chamada placa base ou Malpighi. O que é essa parte? Você pode ver que ela fica bem na base do bico, por dentro da pele. Essa placa base é de onde cresce o bico. Então, o bico ele cresce dessa placa base, né, que é perto da pele, para fora. Por isso, muitas vezes, a ave fica com um bico muito grande ou fica com um bico desproporcional à parte de cima, justamente porque ele cresce de trás para frente. Então, essa é a placa base ou Malpighi. Indo agora para o bico de verdade, tem aí em preto, que é a parte de cima, chama ginoteca, e a parte de cima chama rinoteca, e a parte de baixo chama gnatoteca, que são as camadas de queratina, que são justamente as camadas que são trocadas durante esse período da muda de bico. O pessoal está muito calado, estão conseguindo me acompanhar aí, está tudo tranquilo? Estou indo rápido demais. Boa noite, Paulo. Boa noite, Robevan. Vai me dando feedback aí, que eu falo demais. Às vezes eu vou atropelando e vocês não conseguem acompanhar. Então, essa camada queratinosa é justamente a parte que é trocada, não é? Durante o período de muda de bico. Tanto a rinoteca, que é a parte de cima, quanto a gnatoteca, que é a parte de baixo. Em vermelho, a gente tem uma camada chamada periósteo. O que é o periósteo? É uma camada de tecido vascularizada, que é justamente a camada que dói durante a troca do bico. Durante a muda de bico, essa é a parte que fica sensível. É o periósteo. É justamente quando o seu passarinho tenta comer alguma semente mais dura. Boa noite, Tiago. Boa noite, Francis. Quando o passarinho tenta comer alguma parte mais dura, como a parte de queratina velha do bico, ela está quebradiça, né? Porque o corpo já começou a expulsar, ele começa a pegar no periósteo e é onde o passarinho sente dor. Então, é por isso que muitas vezes ele não consegue tá ingerindo algum tipo de semente mais rígida ou algum tipo de ração extrusada que seja mais dura, justamente por causa do periósteo, que ele sente muita dor. Beleza? Então, a parte de cima do bico em cinza, a gente tem um osso rígido, né, que é um osso totalmente preenchido, que é mais pesado, e a parte de baixo é um osso oco, em branco, justamente para ele, para causar uma aerodinâmica e um compensamento de peso durante o voo, beleza? Então, a gente já sabe que a parte que dói no bico da ave é o periósteo, é a parte que a gente tem que cuidar. Tem uma pergunta aqui do Tiago. Deixa eu botar aqui na tela. Essa muda de bico vem em seguida após a muda de pena? Tiago, normalmente elas acontecem no mesmo período. Elas acontecem no mesmo período porque o corpo da ave, o organismo da ave, e Deus criou assim, entende que é mais fácil você gastar a energia toda de uma vez do que você gastar uma energia primeiro fazendo a muda de pena e depois fazendo a muda de bico. Então, em 98% dos casos, é muito difícil que não aconteça de fazer junto. É muito difícil, eu vejo, muitas vezes,
eu vejo muitas vezes o pessoal, durante a temporada, falar, pô, meu passarinho está na muda de bico. Não está. Essa camada de queratina é igual à nossa unha. Cresce o ano todo. Só que nesse período de muda é um período que se intensifica. Então, tende-se a você ver um bico rachado, a você ver um bico muito grande. Então, isso configura a muda de bico. Mas cresce todo ano. Então, durante todo o ano, a sua ave vai estar renovando o bico, claro, de uma maneira mais branda. Durante o período de muda de pena, aquilo se intensifica. Normalmente, aqui em casa, todas as aves fazem junto. É difícil fazer primeiro uma e depois a outra. É muito difícil. Normalmente, elas fazem junto. O José Carlos também está falando aqui, ó. Meu coleiro fez muda de pena e agora está com o bico todo rachado. Normalmente, um bico rachado, ele caracteriza a muda de bico, tá? Que é onde se intensifica e se caracteriza a muda de bico. A muda de bico, gente, o manejo da muda de bico é um manejo muito simples, tá? Ele não tem dificuldade nenhuma. É claro, por exemplo, aqui em casa, eles comem todos extrusada, né? Ração extrusada, tanto os curiós quanto o trinca-ferro. Para o curió, eu ainda dou mistura de semente. Para o trinca-ferro, não. O trinca-ferro é só extrusada e os legumes, verduras e hortaliças. E fruta eu dou muito pouco para os trinca-ferros também, porque fruta engorda, né? A gente sabe que fruta tem frutose, frutose vira açúcar, açúcar vira gordura e o animal fica gordo. Então, eu costumo dar pouca fruta. Mas, voltando ao tema, o manejo é muito simples. Vem o período, logo após o período de reprodução, né, que é na temporada, a gente já começa a calcificar. Essa calcificação ela vai servir tanto para a muda de pena quanto para a muda de bico. Claro, a muda de pena exige um pouco mais de ferro e iodo, mas os componentes também, esses metais também vão ajudar na muda de bico. Tem uma pergunta aqui do Paulo Santos. Boa noite, Marcelo. Eu tenho uma fêmea de colheiro que a parte superior do bico dela cresce muito e eu tenho que ficar cortando a ponta para ficar fina igual uma agulha. Tem que cortar porque senão a ponta fica fina igual uma agulha. Então, Paulo, você tem que ver se você não está fornecendo cálcio demais para ela. De repente, não sei se você usa osso de ciba na sua gaiola. Você coloca o osso de ciba e, de repente, o passarinho come sem parar. Eu tenho fêmea aqui que come o osso de ciba sem parar. Então, eu tenho que dosar. Eu coloco uma vez na semana ou 2 vezes na semana para ela poder estar repondo o cálcio diariamente. Você tem que ficar de olho, cada caso é um caso. O Eduardo Bezerra chegando. José Carlos Marques. Meu grandíssimo amigo José Carlos Marques. Dá algum medicamento? Ele está escolhendo as sementes, está comendo mais senha. Acho que é mais macio. Justamente, Zé. A senha, ela é muito mais macia. Como eu falei, Zé, a gente tem que começar a calcificação antes desse período de muda. Né? Não adianta a gente querer tratar uma coisa depois que já está estabelecida. Claro, a gente pode dar, como emergência, um cálcio, um polivitamínico de cálcio, que vai dar um help, mas não é o ideal, né? Porque a ave, ela sente o medicamento, né? Tudo que não é natural, a ave, o organismo da ave, de alguma forma ela sente, tá? Seja como intoxicação, ou de repente a ave esfria, ou de repente por causa de uma hipervitaminose, a ave entra na muda de novo. Isso acontece direto, é frequente. Às vezes, o cara fala, pô, meu passarinho faz muda o ano inteiro, esse ano passado ficou pingando pena o tempo todo, é por causa disso, porque muitas vezes o cara entope a ave de remédio, o cara mete cálcio, mete ferro, Vitagold, esses negócios todo que o povo gosta de usar aí pela rua. Eu, particularmente, aqui na minha criação, nas minhas aves, eu não uso absolutamente nada, tá?
Nada, 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 nada. Como eu tenho muitas aves, o Felipe me indicou o seguinte, por falar nisso, o doutor Felipe Bate, meu veterinário, tá aí o endereço dele, o telefone da clínica dele, qualquer dúvida, vocês podem ligar, falar que fui eu que liguei, que ele vai atender vocês da melhor maneira possível. Beleza, gente? Então, eu espero... a gente faz exames aqui por amostragem, né? Como eu tenho muitas aves, para não ficar muito caro, a gente não faz exames em todas as aves. A gente seleciona algumas aves, normalmente 10% das aves que eu tenho, e a gente faz os exames nela, e aí a gente nunca trata uma só, né? Sempre trata todas. Tanto no caso de alguma doença, alguma coisa, a gente sempre trata todas em vez de tratar uma só, porque pode passar de uma para outra. Rapaziada, não tem dificuldade nenhuma o manejo para muda de bico. É muito simples. É muito simples. É uma coisa que as pessoas botam uma dificuldade muito grande, mas é uma coisa que não tem dificuldade nenhuma, né? A gente acompanha aí, eu ando muito na internet e participo de muitos grupos de WhatsApp, então a gente sempre vê o pessoal colocando a muda de bico como uma coisa extraordinária. Não é uma coisa extraordinária. O passarinho, claro, ele diminui a frequência dele de canto, porque ele está sentindo dor, então ele canta menos. Se você tiver com dor de dente, você vai falar menos. Então, com a ave acontece igual. Então, isso é uma característica. Só que, às vezes, o cara vê o bico da ave de uma coloração um pouco diferente, e a ave diminui um pouquinho o canto, o cara acha que a ave está na muda de bico, e não está. Aí, o que ele faz? Mete cálcio. Mete cálcio. E mete cálcio. E a ave vai chegar uma hora que não vai aguentar. Aí a ave começa a fazer cocô esbranquiçado. É um sintoma de excesso de cálcio, de hipercalcificação. O Zé Carlos está falando aqui, já tive problema com trinca, repetiu muda 4 vezes seguidas. Zé, pode ser isso aí, cara. Excesso de medicamento. Por isso que aqui em casa, eu procuro... Eu fiz acho que eu já passei em alguma coisa, cara. Não sei se eu já passei na página, nessa página do Facebook. Não sei se eu já passei lá no canal. Eu sei que em algum lugar eu já soltei isso para o pessoal ver. Eu fiz uma dieta semanal, né? Então, cada dia da semana eu uso um tipo de alimento diferente para tentar equilibrar essa dieta. Hoje teve uma live do Dr. Felipe Vatti no Instagram com uma doutora, meu Deus, ela não é veterinária, não, esqueci. Mas, enfim, eles estavam falando sobre alimentação de aves e ela estava falando da importância do não uso dos medicamentos, né? Hoje em dia, todo mundo tem acesso muito fácil a qualquer tipo de medicamento. Então, a ave está exposta a isso, né? O próprio Dr. Felipe estava com uma ave internada lá, intoxicada, excesso de medicamento. A gente precisa ter cuidado com o que a gente ministra para a nossa ave. O mercado hoje tem muita coisa. Isso não é ruim, tá, gente? Isso é bom. Né? Sinal que as pesquisas para as aves estão avançando. Então, o mercado tem muita coisa. Tem vitamina, polivitamínico, vitamina E, vitamina B. Tem muita coisa. Antibiótico, anti-inflamatório. Tem uma gama muito grande. Mas, infelizmente, o passarinheiro usa isso da forma errada. Infelizmente, o passarinheiro usa isso da forma errada. E acaba Roberto Simões chegando e acaba, em vez dele ajudar a ave, ele prejudica a ave. Né? O que está na moda agora, por exemplo, é o glicopan. A galera que curte um torneio, um dia antes do torneio, no dia do torneio, mete glicopan na água do animal. Realmente, o glicopan ele dá uma energia, né? Porque é glicose. Então, a glicose é açúcar é energia. Dá um melhor desempenho para a ave, porque a ave não se alimenta durante aquele período que está em torneio. Mas, futuramente, isso vai trazer algum tipo de problema para a ave. Então, pelo amor de Deus, cuidado com excesso de medicamento nas aves. O Felipe Diego está perguntando... Deixa eu botar aqui para todo mundo ver. A muda de bico demora, em média, quanto tempo? Então, Felipe, o período normal, com um pouco de sobra ainda,
ela durar de 4 a 8 semanas, que daria 2 meses, né? Então, 2 meses é o período normal de uma muda de bico. Né? Claro, o bico da sua ave nunca vai estar 100%, porque eu falei ainda há pouco, acho que você ainda não tinha entrado. O bico ele cresce o ano todo, sem parar, como a unha. A nossa unha é uma camada de queratina, igual é a unha, do mesmo tecido da unha. A unha é queratina e o bico da ave também é queratina. Então, aquilo ali cresce o ano todo, sem parar. No período de muda de pena, normalmente é onde acontece junto à muda de bico, e isso se intensifica, né? E aí a gente caracteriza a muda de bico. Normalmente um bico rachado ou um bico muito grande na ponta, isso caracteriza a muda de bico. E quando, às vezes, passa do normal, né, que o bico da ave fica muito grande, a gente tem que interferir, ou tá cortando com alicate. Alguém falou que cortava com alicate aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Paulo falou que cortava com alicate para parar o bico. Realmente, se o bico cresce muito, o pássaro ele começa a ter dificuldade para se alimentar também. Então é importante a gente ficar de olho. Um bico saudável não necessariamente é aquele bico preto, todo lisinho. O bico saudável da sua ave é aquele bico que cresce o ano todo. É normal o bico crescer o ano inteiro. E as pessoas têm que se atentar a isso. Às vezes falta um pouco de informação para a galera. Então, às vezes, falta um pouco de informação. Eu uso aqui, por exemplo, eu tenho uma forma que eu não uso, mas eu já usei. Vou pedir até cautela para vocês em usar isso que eu vou falar, essa forma, que é justamente... Bom, Rafael entrando no Insta, boa noite, Rafael. Boa noite, Jorge. Eu uso... não vou falar mais o nome aqui, porque a gente encerrou a parceria, mas eu uso um cálcio em gotas, tá? Eu coloco antes do período de muda, assim que acabou o período de eu coloco 10 gotas no bebedouro de 50 ml de água filtrada 7 dias por semana. Então, durante uma semana, você vai usar 10 gotas no bebedouro de 50 ml na água filtrada. Após esses 7 dias, você tem que dar um intervalo de descanso, que é justamente o período que a ave vai metabolizar aquele medicamento que você aplicou. Então, a gente tem um descanso aí de 7 dias, um intervalo de metabolização. Beleza? E após o descanso, a gente repete esse procedimento por mais 7 dias. Isso é o suficiente para nutrir a necessidade de cálcio da sua ave durante a muda de bico e durante o ano todo, porque é uma quantidade absurda. Esses remédios eles são concentrados. Então, a gente tem que medir justamente a quantidade que a gente usa. Então, rapaziada, não foge muito disso. O manejo de muda de bico é esse. É você se preparar antes do período da muda de bico para quando ele começa a fazer a muda de bico. Primeiro, a ave não esteja magra e debilitada. Porque, claro, na muda de bico, como eu falei, aquela camada... Deixa eu até botar aqui para o pessoal ver de novo, que tem gente chegando agora. Pronto. O periósteo, que é a camada de tecido vascularizado, que é o que dói, ele fica um pouco mais aflorado, então ele fica um pouco mais dolorido. A tendência é que a ave coma menos. Diego Silva chegando agora. Boa noite, Diego. Então, a tendência é que ele coma menos. E, com isso, ele fique mais debilitado. Por isso, durante o período, a pré-muda é muito importante, porque é onde você vai fortalecer a ave. Você já vai tirar a ave do voador e já vai botar ela numa gaiola pequena, porque o ideal é a ave fazer muda em gaiola pequena, tanto a muda de bico quanto a muda de pena, que é um período que exige muito da ave. A gente vai botar ele fazer muda numa gaiola pequena, que ele tem que se locomover o menos possível para economizar energia, e isso acelera o processo da muda, né? Eu vejo o pessoal deixando passarinho na muda em gaiolão, é cada loucura que você não imagina. O cara na muda, o cara deixa o passarinho encapado num quarto escuro. Cara, isso é muita maluquice. O passarinho na muda, ele tem que pegar sol todo dia, ele tem que tomar banho todo dia, ele tem que se alimentar bem todo dia, ele tem que beber bastante água
Isso é indispensável. A gente não pode, no período que o pássaro precisa de energia, trancar o passarinho num quarto escuro. Isso tem cabimento? Claro que não tem cabimento, porque sol é energia, né? O nosso corpo, todos os seres vivos precisam de sol, todos eles, sem exceção. Todos os seres vivos precisam de algum mínimo de luminosidade solar. O Diego está pedindo para eu falar de manejo de fêmea. Que tipo de manejo, Diego? Tem que ser específico, cara. Se eu for falar de manejo de fêmea, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de manejo de fêmea. Tem que ser específico. Alimentação para o trinca, na troca de bico, qual seria a ideia? Pergunta do Elton. Alimentação para o trinca, na troca de bico, qual seria a ideia? Então, Elton, aqui eu tenho alguns trinca-ferros, eu também tiro filhote de trinca-ferro, só não comercializo. Só comercializo curió. Aqui é o seguinte, cara. O trinca-ferro, como ele tem um bico maior e ele é um passarinho de muita fibra, então é um passarinho difícil da gente controlar, ele é meio que um cachorro dentro da gaiola, né? Então fica um pouco difícil para a gente controlar a agressividade dele. Então, se você, por exemplo, eu estava falando ainda há pouco, acho que você ainda não tinha entrado, se você botar um osso de ciba dentro da gaiola do trinca-ferro, ele vai comer aquele osso de ciba em um dia, brother. Então, a gente aconselha o quê? Você, primeira coisa, grit mineral. O grit mineral ele não é só uma fonte de cálcio. Todo mundo sabe que o pássaro não tem estômago, ele tem moela. Então, aquela moela, ela precisa de algum complemento para ela estar digerindo os alimentos, né? Na natureza, ele come areia. A gente pode botar areia na gaiola, que a areia vai facilitar a digestão e aquilo ali vai aumentar a absorção dos nutrientes pelo corpo do passarinho. Outra coisa que eu uso muito para trincar ferro na muda de bico, espinafre. Espinafre é rico em cálcio e iodo. Você pode botar espinafre. Outra coisa que eu uso muito, trinca-ferro na muda de bico, farinhada. Assim, farinhada eu uso o ano todo para todos eles, né? O que eu faço de diferencial na muda de bico é colocar a casca do ovo torrada, eu torro a casca de ovo para matar salmonela, alguma outra coisa que tem ali, e eu bato tudo junto. A minha farinhada eu faço em casa. Eu tenho quase certeza que eu já postei aqui na página também a receita da farinhada que eu faço em casa. Ela vai amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, farelo de milho e mais algumas coisas que eu não lembro agora, que é muita coisa, então você dá uma olhada aí na página que você vai achar. E eu bato junto a casca do ovo. Né? A casca do ovo tem cálcio, tem albumina, tem um monte de coisa que vai ajudar muito na muda de bico. Então, farinhada eu dou. O que eu dou uma segurada é a ração extrusada. Tá? A ração extrusada, eu tenho uma ração extrusada que eu compro para o curió e é a que eu dou para o trinca quando ele está na época de muda e muda de bico, porque ele é um pouquinho menor e ele não precisa estar quebrando ela com o bico. Ele justamente já, às vezes nem quebra, às vezes engole direto, dependendo do trinca, engole direto. Então, isso aí que eu faço para o trinca-ferro. Então, eu dou espinafre, eu dou banana. Banana é importante, uma vez por semana. Uma coisa que muita gente não dá, batata. Eu dou batata. Não dou muito, porque batata engorda. Assim como a banana. Eu dou pepino uma vez por semana também. Eu dou milho uma vez por semana. Isso pro trinca-ferro que eu tô falando, tá, gente? O pessoal tá perguntando aí de colheiro e tal, eu vou falar depois. Chuchu eu já não dou muito durante a muda de bico, porque o chuchu, ele é um pouco indigesto. Né? Você vê que quando o seu passarinho come muito chuchu, principalmente o trinca-ferro, que come igual um desesperado, se você olhar as fezes dele, você vê pedaço inteiro do chuchu. Então, o chuchu eu não dou muito, porque não tem uma absorção muito boa pelo organismo. Então, eu evito dar chuchu na muda de bico. Beleza, Elton? Acho que eu respondi. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Jean está perguntando, já suplementei com Emulitan. Dei uma pausa e ministrei cálcio. Dei outra pausa e ministrei vermífugo. O ex-dono nunca tinha vermifugado. Então, Jean, eu estava falando ainda há pouco, cara, do excesso de medicamento. Olha quantos medicamentos você deu para sua ave em um período curto de tempo. Como eu falei, Emulitan é suplemento vitamínico. Você segue uma alimentação regrada,
você não vai precisar dar nenhum suplemento vitamínico para sua ave. O cálcio também, se você tem sempre um osso, eu não sei qual é a sua ave, que você não falou, mas se você tem sempre um osso de ciba na gaiola, se você tem sempre um grito mineral, uma areia, um bloco de cálcio, você não precisa ministrar cálcio. O vermífugo, eu não sei da procedência da sua ave, mas assim, ave de cativeiro não tem verme. O verme ele tem algumas fases, um período de incubação e tal, que ele precisa ir para se desenvolver, e normalmente isso acontece na areia, como seu passarinho não tem acesso à areia, à terra, a gente presume que pássaro de cativeiro não tem verme. Até o doutor Felipe Bate falou isso na live que a gente fez com ele, que ele, nesses anos todos, nunca tinha visto um cativeiro com verme. O Diego, como colocar fêmea no papa-capim na hora certa do manejo? Pô, Diego, a gente está falando de muda de bico, cara. Se sobrar um tempinho no final, juro que eu te respondo. Espera aí que eu me enrolei aqui. Olha o Edivaldo, meu camarada, também está sempre com a gente. Tira uma dúvida, chuchu é bom para muda de bico? Eu vejo falar muito. Então, o Edivaldo, eu falei agora, cara, o chuchu, ele não é uma coisa muito digerível, né? Quando você dá chuchu para o seu trinca-ferro, que você vai olhar as fezes, você sempre vê uns pedaços maiores de chuchu. Então é importante ou você fornecer areia, que é para a moela dele trabalhar melhor e ele conseguir digerir ali todo o chuchu, ou você não dá. Eu, particularmente, na muda de bico, não dou chuchu. Aliás, eu dou muito pouco chuchu. Eu dou mais berinjela e esses outros alimentos que eu falei. Chuchu, eu dou pouco. O Paulo está falando top, eu uso dessa farinhada. Então, Paulo, você usa dessa que eu dei aqui a receita? Essa farinhada é a que eu uso aqui já. Pô, eu crio pássaro comercialmente desde 2005. É o que eu uso aqui desde 2005. Essa farinhada. Jorge Souza. Sempre dou farinhada de casca de ovo para o meu curió. Ele adora e é uma excelente fonte de cálcio. Isso aí. Você pode dar sempre. É claro, às vezes a gente... eu tenho medo um pouco desse negócio de dar muito cálcio, porque tem alguns efeitos colaterais, né? Por exemplo, a sua ave começa a fazer as fezes brancas. O que significa as fezes brancas? É que ela está expelindo o excesso de cálcio. Então, esse é o primeiro sintoma. Então, começou isso, você já pode parar de fornecer cálcio, porque ele já está totalmente suprido. Outro sintoma, crescimento excessivo do bico, crescimento excessivo de unha. Isso é um sintoma de excesso de cálcio. Léo Moraes, Jorge Souza chegando. O Nélio também. O Nélio está pedindo para eu falar sobre o manejo de canário da terra. Então, Nélio, a gente está falando de muda de bico, cara. Se sobrar um tempo, eu juro que eu falo para você, igual eu falo de colheiro lá para o outro amigo que perguntou. Então, Jean, colheiro, viu? Colheiro, então você... Muita vitamina, cara. Muita vitamina. Leno Torres. O Leno está perguntando o que você acha do Glicopan Gold. Então, Leno, é um recurso para quem mexe com torneio, né, cara? Se você não mexe com torneio, eu não vejo nenhum motivo para você tá usando o Glicopan. Glicopan é açúcar. É como se fosse um néctar de beija-flor. É açúcar. E você dá uma quantidade absurda de açúcar para o seu passarinho. E, claro, açúcar é energia, ele vai comer aquilo ali, e na hora do torneio ele não vai comer nada, porque ele está suprido. Então, eu não sei se... Não, por exemplo, a minha onda não é torneio, eu vou muito pouco para torneio. Quando eu vou em torneio de curió. A minha é mais reprodução. Eu nunca usei para reprodução Glicopan Gold para nada. Eu conheço a galera do torneio que usa. Mas, assim, a longo prazo, em excesso, claro que isso vai fazer mal. Claro que isso vai fazer mal. Tem uma pergunta aqui do Jackson Silva. Boa noite. Eu tenho um coleira, certo? E ele está enxugando muda.
Qual é o mês certo para ele começar a cantar? Ele só faz chamar. Então, cara, a temporada de colheita é junto com a temporada de curió. A temporada dele, eu aqui começo a reprodução em setembro, outubro. Setembro, outubro é quando os meus aqui já estão prontos e já começa. Se eu já boto o ninho, a fêmea já vai para o ninho e começa a aprontar. Os machos normalmente aprontam um pouquinho antes. Aí, finalzinho de agosto, eles já estão prontos. Esse é o período certo. Tiago Lopes, você conhece Mutavit? Ele é bom para muda? Não conheço, cara. Não conheço. Eu conheço, conheço muitos remédios. Mas esse eu não conheço, nunca ouvi falar, na verdade. Léo Moraes, depois, se puder, passa a receita da farinhada, eu te agradeço, porque cheguei tarde aqui. Então, Léo, a receita, cara, ela tá aqui na nossa página. Quem não curtiu a página Passarinhos Online, curta nessa página. Ela tá na página em algum lugar. Se você procurar, você acha. Inclusive, é um vídeo, tá? É um vídeo que eu fiz, a receita tá em vídeo. Posso te adiantar que ela leva farelo de milho, né, que é um milho flocado, leva ração extrusada, leva castanha do caju, castanha do Pará, amendoim. E, se tiver na muda, a casca de ovo torrada. Beleza? Eu posso ter esquecido de alguma coisa, é bom dar uma olhada no vídeo. Minha cabeça não é muito boa. O Leno mexe com torneio, então aí eu já te dei a fita para você. Vai servir o Glicopan, mas assim, cara, a longo prazo, eu acho que não é muito benéfico para o pássaro, né? A gente tem que tratar o pássaro como a gente trataria um filho, né? Eu, pelo menos, levo dessa forma. O Baruch Simões, pode passar azeite no legumes para dar. Eles dizem que é bom para o bico. O azeite, cara, quando não é em excesso, ele é bom, né? Azeite, ele combate os radicais livres. É bom. É bom. Eu não passo. Eu, quando passo, eu passo um pouquinho de mel, mas é difícil também. Só quando eu vejo que o pássaro está muito triste, muito desanimado, aí eu passo um pouquinho de mel. Não passo nem na fruta, passo na tenebra. Molho a tenebra no mel e dou para ele. Olha a pergunta do Edivaldo, que maneira. Larva ajuda na recuperação da muda de bico? Ajuda e ajuda muito, Edivaldo. A larva de tenebra é uma fonte de proteína e energia. Além disso, a larva de tenebro, ela é macia, né? Então, eles sempre dão preferência para a larva de tenebro, né? Criatório Garotinho chegando aqui no Insta, muito bem-vindo, meu amigo. Marcelo Coelho também, meu xará, de nome e sobrenome entrou, Vinícius Silva. Então, a larva de tenebro, ou o grilo, ou a baratinha, eles são um alimento muito bom e muito adequado para esse período de muda de bico. O Léo Moraes está perguntando o que eu acho do Natalie Baby. Também não uso, cara, não uso nenhum tipo de medicamento aqui que o veterinário não indicar. Se não indicar, eu não uso, dificilmente. Eu passei aí, cara, umas 3 ou 4 temporadas sem usar nenhum tipo de medicamento. Nenhum. Na temporada passada que eu usei um pouco de iodo, mas também nessa ainda não usei nada. É difícil eu usar algum tipo de medicamento. Adalberto está falando, boa noite, amigo, meu trinca tá rouco. O que eu devo fazer? Então, Adalberto, trinca rouco não tem nada a ver com muda de bico, tá, cara? Absolutamente nada. Duas coisas podem estar acontecendo com a sua ave. Ou ela está com calo nas cordas vocais, que é muito comum. Você não falou qual é a sua ave, mas provavelmente para estar rouco é trinca-ferro. Ou ela está com calo nas cordas vocais, ou ela pode estar com princípio de infestação de ácaro de traqueia, tá? Eu indico você levar sua ave no veterinário para ver realmente o que é e tratar a coisa certa, para não estar aqui, para não estar jogando remédio, nem dinheiro fora, e nem enchendo a ave de medicamento. Mas, a princípio,
São essas duas coisas aí que acontecem que deixam o trinca-ferro rouco. O Léo tá perguntando se essa farinhada que eu falei é boa para azulão. Também é boa, cara. É boa para todas as aves. Aliás, eu gosto muito de azulão. Não tenho, nunca tive, mas é um passarinho que eu gosto muito. Matias, boa noite, Matias. Meu coleiro não para de cantar na muda. É normal? Não, não é normal. O normal é que a ave pare de cantar. Acontece que às vezes a ave é crônica, então realmente a ave não para. Isso não é bom, tá, cara? Não é bom porque a ave gasta mais energia do que ela deveria gastar. E não tem, quando o passarinho é assim, não tem o que você fazer. Não adianta você botar ele encapado, capa preta, dentro do armário, deixar dormir dentro do carro, não adianta. Isso é do passarinho. Tá? Prejudica sim. E o ideal é que ele parasse de cantar, e quanto menos energia ele gastar, mais rápido vai acontecer a muda e a muda de bico. Isaías da Silva, por que quando meu trinca está na muda, fica como se fosse choco, com medo de mim? É normal, Isaías. Trinca-ferro ele é um passarinho dos extremos, né? Nunca tem um trinca-ferro mais ou menos. Ou o trinca-ferro é muito bom, ou ele é tralha. Isso é praste, né? O que a gente entende por um trinca-ferro muito bom? Para o criador comum, né? É aquele que você bota de cara, com o outro ele canta. Não importa se ele dá 60 ou se ele dá 200 cantos. Botou de cara, cantou, é um trinca-ferro bom. Botou de cara, não cantou, não é um trinca-ferro bom. Mas isso não quer dizer que é um passarinho para se jogar fora. Às vezes é um passarinho bom para você ter em casa. Tem cara que não frequenta torneio, que não tira filhote, ele quer o passarinho para ter em casa. E para isso esse trinca-ferro serve. Mas acontece. Às vezes o trinca está na muda e eu tenho um aqui que é assim. Ele quando está... Não quando está na muda. Quando ele está na muda, ele ainda fica com um pouco de ordem. Mas quando ele está esfriando, já ali muito frio para ir para a muda, ele começa. Me vê, fica chorando, pedindo gala. Mas o passarinho pronto é um monstro para cantar. Mas é passarinho de temporada, né? Não é passarinho crônico. Rapaziada, então, eu acho que é isso. Manejo simples, muda de bico, não tem mistério nenhum. Você calcifica antes, ou você com medicamento, ou você calcifica o ano todo usando os meios naturais, que são osso de ciba, grite mineral, areia e bloco de cálcio, sem dificuldade. Muda de bico não tem dificuldade, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na galera que eu falei que eu ia responder no final. O Nélio primeiro pediu para eu falar sobre o manejo de canário da terra. Então, Nélio, canário da terra é um passarinho de temporada por natureza, né, cara? Ele passa aí normalmente 6 meses sem cantar e ele canta 6 meses, como a sabiá. Então, o manejo do canário da terra é um pouco diferenciado, porque a gente tem dois tipos de cruzamento, né? A gente tem a poligamia, que é onde um macho só ele cobre várias fêmeas, e a gente tem a monogamia, onde as aves formam um casal. E o canário da terra, ele é monogâmico. Ele, quando ele arruma uma parceira, ele fica com aquela parceira até o final da vida. Então, o ideal é que você não botou manejo de torneio ou manejo de reprodução. Vou falar de manejo de reprodução, que é o que eu entendo. O ideal é que você arrume uma fêmea. Pode ser que ele não goste da fêmea, que a fêmea não goste dele, ou vice-versa. O ideal é que você compre umas aves de cativeiro, que você vai ter mais facilidade de criar o canário da terra. A criação do canário da terra em gaiola, ela é um pouco complicada, porque o canário da terra é um pássaro muito específico, ele tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente precisa tratar. Então, eu te aconselho, se você for tirar filhote de canário da terra, tirar em viveiro, tá? Um viveiro de um tamanho legal, de uns 2 metros, a 2x2, você já consegue tirar os filhotes aí numa boa. Tem outro amigo que pediu para eu falar também de coleiro. Aqui, ó, o Diego. Como colocar fêmea no papa capim na hora certa e o jeito certo?
Diego, deve ser para torneio, né, cara? Quando o cara fala que quer colocar fêmea no passarinho, com certeza é para torneio. Então, cara, a primeira coisa que você precisa ter é uma fêmea que pie muito, uma fêmea quente. Se você tiver uma fêmea fria, também não adianta nada. Porque qual é o objetivo da fêmea quando você bota a fêmea no passarinho do torneio? É você travar o passarinho, né? É ele não cantar. A fêmea boa não é aquela fêmea... a fêmea boa para torneio não é aquela fêmea que pede gala, não é aquela fêmea que fica chorando de medo. A fêmea boa para torneio é aquela fêmea que trava o passarinho e não deixa ele cantar. Essa é a fêmea boa para torneio. Então, hoje em dia a gente fala em fêmea boa, é difícil, a gente sabe que é difícil, porque muita gente vendendo muita tralha por aí. Então, a gente aconselha o seguinte, arrumar uma fêmea boa. Arrumou uma fêmea boa, e aí você tem que ver como é que o seu colheiro gosta de ser enfermado. Tem colheiro que gosta que você solte a fêmea no ambiente e ele na gaiola, isso é um tipo de enfermação. Tem um colheiro que gosta de só ouvir a fêmea, de ficar com a fêmea na capa. Tem colheiro que gosta de ver a fêmea. Tem colheiro que gosta de ficar na gaiola da fêmea. Todas esses são um tipo de enfermação. Você tem que ver qual se adequa para você. Eu, particularmente, eu gosto de não deixar ver quando é para torneio, tá? Mas torneio não é minha praia. Minha praia é reprodução. Eu gosto de não deixar ver, eu gosto daquela fêmea que quando o colheiro começa a cantar, ela de lá faz tchê, 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 e trava o colheiro, tá? Essa é o tipo de fêmea que eu acho ideal para torneio. Carlos Santana. Boa noite. Tem um colheiro que tem muda de bico crônica, já fiz alguns tratamentos de cálcio e não resolveu. Então, Carlos, eu estava falando aqui um pouco mais cedo, quando eu comecei a live, que o bico da ave, ele cresce o ano todo, tá? Ele é como a unha, ele cresce o ano todo. Claro, durante o período que não é o período de muda, ele cresce de forma mais devagar. Durante o período de muda, esse crescimento se intensifica, é onde o corpo produz mais queratina, né? Que a queratina é como se fosse um líquido que entra em contato com o ar, ela calcifica, ela fica dura. Então, ele produz mais aquilo e é o período que se intensifica a muda de bico. Então, o seu colheiro está trocando o bico durante o ano todo, isso é normal quando é de uma forma gradativa, tá? Agora, se o bico do teu passarinho racha durante a temporada, se o bico do teu passarinho fica gigantesco, bicudão, durante a temporada, isso não é normal. Beleza? Já te adianto, você encher o passarinho de cálcio não vai resolver o seu problema. Eu, no seu lugar, eu cortaria o medicamento, tá? Botava o passarinho no voador para ele gastar mais energia, porque muitas vezes o passarinho come muito e não tem aonde gastar aquela energia. Então, o corpo precisa botar aquele excesso de vitamina, aquele excesso de coisa que ele acumula para fora. Como é que ele faz? Muda. Passarinho entra e muda. Como ele faz? Muda de bico, unha crescendo. Então, se eu no seu lugar, colocaria ele num gaiolão, cortava esse cálcio dele, tá? Nem em forma de osso de ciba, nem em forma de medicamento. Comida de um lado, água do outro, pouca comida, mistura de semente ou ração extrusada, eu indico a ração extrusada, e deixar ele ali, cara, para ver se ele para um pouco com isso. Com certeza você tá com excesso de cálcio, e ele precisa botar esse cálcio para fora, e ele com certeza vai entrar na muda de bico de novo. Vinícius. Já faz um mês que o meu colheiro saúde muda e ainda não cantou. E tá topetando quando chego perto. Então, Vinícius, colheiro, cara, colheiro é um passarinho sem vergonha. O cara que é coleirista é o rei da paciência. Colheiro é um passarinho complicado. Eu não tenho muitas experiências com colheiro, por isso que eu crio colheiro. Que eu não crio colheiro. Não tenho muita experiência. Já peguei colheiro dando 200 cantos na estaca, peguei o colheiro, fiz um rolo, peguei o colheiro. Quando o colheiro chegou na minha casa, o colheiro já não cantou mais. E o cara me deu o colheiro, me deu a fêmea. Então, colheiro, cara, gasta chinelo, bota capim, leva no mato. Colheiro não tem muito mistério, não, bicho.
Tiago Lopes, essa ração que eles vendem na praça, canto forte para a coleira, é o painço salmão. Existe, você conhece algum fake news? Cara, o Thiago não gosta dessas invenções, não, cara. O pessoal, quando faz essas misturas caseiras, primeiro, os caras não têm nenhum tipo de estudo para dizer se aquilo funciona, aquilo nunca foi testado, aquilo veio na cabeça do cara, e o cara falou, pô, vou fazer uma ração forte aqui com painço, com não sei o que, e o passarinho vai cantar muito. Então eu não indico isso não, cara. Compre uma ração extrusada. Coleiro é difícil ele viver só de ração extrusada, né? Os meus curiosos aqui, alguns comem só extrusada, outros não aceitaram só extrusada, então eu dou um pouquinho de mistura de semente, um pouquinho de extrusada, acredito que isso seria o melhor para você. Agora, essas invenções de feira, cara, corre disso, porque isso é um pouco de maluquice. O cara que não tem estudo nenhum para fazer isso, o cara que faz isso o procedimento de criação de uma ração ele envolve muitos estudos, né, cara? E são pessoas que que estudaram para isso, então não vai ser o cara da feira que vai montar um tipo de ração perfeita. Né? Então a gente tem que ficar um pouco de olho. Tiago está perguntando aqui no outro, painço vermelho ou painço salmão? Eu não uso painço, cara. Eu uso milho-alvo. Tá? Milho-alvo verde, vermelho, preto e branco. Na mistura de ração dos meus curiosos. Eu não uso painço. Elson Noronha Júnior. Broca no bico de coleira. Como resolver sem pegar na mão? Impossível. Impossível, Nelson. A gente tem que, cara, quebrar um pouco esse paradigma aqui também de pegar passarinho na mão. O passarinho de cativeiro, ele não esquenta de ser pego na mão. Não esquenta. Ó, eu adquiri um trinca-ferro há pouco tempo. Um trinca-ferro, o Sou Terrível, o nome dele. Um trinca-ferro muito bom. E sempre que eu adquiro uma ave, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa com a ave é pegar a ave na mão. É a primeira coisa que eu faço. Eu pego ela na mão, olho unha, olho pata, olho pena, olho a pele por baixo da pena, olho o bico, olho as narinas para ver se tem algum tipo de secreção. A gente sabe que a secreção na ave não é mole, não é líquida igual a nossa. A secreção da ave, quando ela entra em contato com ela, fica dura. Às vezes você vê um passarinho com aquela bola de massa no nariz, aquilo ali é secreção. Tá? Então a gente tem que cuidar, pode ser algum tipo de rinite, alguma coisa. Porque se você não cuidar aquela secreção ela é um pouco ácida, então ela vai corroendo o bico. E quando você tira aquilo dali, fica um buraco imenso no bico, que normalmente o pessoal acha que é broca e não é. A broca, ela come por dentro, tá? A gente viu na imagem aí, que eu mostrei anteriormente, o Elson, depois tu dá uma voltada na live, para tu ver, que a live vai ficar salva aqui na página, que a broca, ela nunca dá na parte de baixo do bico. Por quê? Porque a parte de baixo do bico é oca. Ele sempre dá na parte de cima, que é a parte onde o osso é calcificado, e ela se alimenta daquilo ali. Então, a broca é um pouco diferente da secreção, cara. Eu acho que você tinha que levar essa ave no veterinário, mas sem pegar na mão, impossível. Você vai chegar no veterinário, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a sua ave na mão. Marcos Zora, após a muda, costumo colocar minhas aves, que é coleiro, Emolitan, 2 gotas por 20 dias. Marcos, qual é o objetivo de você usar o Emolitan? A gente tem que... como é que eu vou falar isso? Sem parecer grosseiro. A gente tem, cara, que ser o máximo de coerente possível. Né? Se a sua ave saiu de um período de deficiência, que é o período de muda, você vai ministrar Emolitan para ela, que é um polivitamínico. E ela vai beber pouca água. Ela vai beber água suficiente para ela sobreviver. Nada além disso. Isso pode prejudicar também a sua ave. Então, cara, a medicação, quando ela tem que ser aplicada, que em 99% das vezes ela não precisa ser aplicada, se você tiver uma dieta, regrada para sua ave, quando você aplica antes do período de muda de bico, que é para quando ele chegar no período de muda de bico,
ele está forte o suficiente, nutrido de todas as vitaminas e minerais que ele precisa para ele fazer a muda. Então, cara, eu não dou, como eu falei aqui, eu não dou nenhum tipo de medicamento para minhas aves, nenhum. Eu fiquei 3 temporadas ou 4 sem dar medicamento nenhum para minhas aves. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, não adianta passarinho entrou na muda de bico, remédio, não adianta. Ele vai beber pouca água, pouco remédio, arriscado ele ter uma prisão de ventre, ou ele ficar desidratado, alguma coisa, então a gente precisa ser um pouco mais coerente e pensar um pouco mais, né? Então, você, em vez de você dar o Hemolitan, que é um polivitamínico, você podia, por exemplo, todo dia da semana você dava um vegetal diferente, ou uma verdura, ou um legume. O coleiro não gosta muito de fruta, né? O coleiro come maçã ou uma outra fruta, então você dava uma verdura ou uma hortaliça, ou um legume para ele. Abobrinha, o coleiro adora abobrinha, pepino, o coleiro adora pepino. Que mais? Hortelã, o coleiro adora hortelã. Até o pendão, você pegar o pendão e dar para o seu coleiro. Então, eu acho desnecessário, totalmente desnecessário. Emerson. Olá, boa noite, meu amigo Emerson. Após a muda de pena, você entra com algum medicamento polivitamínico ou mantém a alimentação que você fez durante a muda de pena? Então, cara, eu desenvolvi, eu tenho quase certeza que tem aqui na página, depois você entra na página e dá uma procurada lá, que eu tenho quase certeza que eu desenvolvi uma dieta semanal para minhas aves. O meu forte aqui é curió, né? Eu crio muito, eu tiro uma média de 30 a 40 filhotes, às vezes 60, 70, depende da minha demanda de pedido por ano. Então, eu desenvolvi uma dieta que eu não dou medicamento nenhum, a não ser que tenha alguma intercorrência muito grave. Então, eu continuo com a minha alimentação normal. Nessa dieta semanal que eu criei, o que a gente tem mais dificuldade de encontrar é iodo, né? Iodo é um metal pesado e é o que a gente mais tem dificuldade de encontrar nos alimentos. Um dos alimentos que tem mais iodo é o espinafre. Então, eu forneço bastante espinafre um pouco antes, para eles suprirem essa capacidade de iodo. Então, eu continuo com a mesma alimentação, cara. Eu não mudo, não. Sandro Silva, boa noite, meu amigo. Tem um trinca e já faz uns dias. Ele é manso, mas não vê ele cantar. Mas encosta ele com outro, ele quer brigar, mas está muito frio. Então, Sandro, a nossa live aqui é muda de bico, cara, mas eu vou te falar. Se ele está muito frio, você não tem que encostar ele com o outro, né? Tem dois tipos de trinca-ferro, tem dois tipos de trinca-ferro. Tem o trinca-ferro de temporada e tem o trinca-ferro de ordem crônica, né? Às vezes o passarinho de temporada você tem que esperar ele aprontar. Eu tenho um aqui que é de temporada e tenho 2 que são de ordem crônica. O de temporada tem que esperar a época dele, não tem jeito. Agora, você pegou esse passarinho sem ver ele cantar de cara, aí você tem que tomar um pouco mais cuidado. De repente o cara te enganou. E o trinca-ferro, quando ele tem que cantar de cara, ele canta mesmo, filho. Na muda, sem muda. Eu tenho aqui em casa sem rabo, que eu posso botar ele na estaca sem rabo, que ele vai dar os 130 dele. O Thiago está perguntando se eu sou do Rio. Sou sim, Thiago. O Jorge, olha a pergunta do Jorge, que interessante. Vi um amigo dando couve para o curió, está correto? Tá sim, Jorge. A couve, a gente pode fornecê-la de 2 formas. Ou o talo da couve, só o talo, que é muito bom em fibra, muito rico em fibra. Ou você pode fornecer a folha, né? Enroladinha, tipo um charutinho. A folha é rica em ferro e também em iodo, e o talo é rico em fibra. É muito bom. Eu aqui para curió, eu não dou o talo, tá? Por causa da minha farinhada. A minha farinhada é muito rica em fibra, né? Por causa do milho, por causa do amendoim. Então, eu não dou o talo, eu dou só a folha, mas é muito bom sim, pode dar. Tiago, não sabia que você criava curió. Crio sim, cara. Depois dá uma olhada aí na página, tem foto aí da minha criação. Branco, branco e fé, Mutumbá, meu velho. Então, cara, o peito seco
quebrar teu galho, hein, cara, porque a gente já está batendo a hora e o tema não é esse. Mas rapidinho, peito seco não é uma doença, tá? Peito seco é um sintoma de uma doença. Só um minutinho que o Instagram saiu aqui. Então, peito seco não é uma doença, peito seco é um sintoma. Alguma coisa leva a sua ave a ter o peito seco. O que pode ser? Deficiência nutricional, não está se alimentando direito. Muda de bico pode causar peito seco? Pode. Se o passarinho não se alimentar direito, falta nutriente. Né? O que é o peito seco? É justamente a maior musculatura do pássaro é a musculatura peitoral. Se ele perde massa muscular, se caracteriza o peito seco. Isso é o peito seco. Então, pode ser deficiência de nutrientes, coccidiose, causa peito seco, micoplasmose, causa peito seco, ácaro de traqueia, algumas vezes o pássaro não consegue se alimentar, causa peito seco. Você precisa ver por que a sua ave está com esse sintoma. Normalmente, a gente faz um exame de fezes chamado quarentena total no laboratório Unigem. É onde eu faço aqui. Espero ter ajudado, meu camarada. Jorge, obrigado pela resposta. Tamo junto, Jorge. O Diego está perguntando como eu sei se o meu curió pardo é macho. Muito simples, Diego, muito simples, cara. Você entra no laboratório Unigem, pede um kit de sexagem, e aí você faz a sexagem em 5 dias, você tem a resposta se seu passarinho é macho ou fêmea. Não tem erro, nunca teve nenhum erro. Beleza? 99,9999% de certeza. O Sérgio, como perceber que o trinca-ferro está acasalado com a fêmea? Sérgio, o trinca-ferro, ele é poligâmico, cara. É difícil ter um trinca-ferro casado com uma fêmea, né? Queria que você fosse mais claro. Você quer para quê? Para torneio? Para tirar filhote? Trinca-ferro casado é um pouco complicado. Você deixar os dois juntos, você tem que ter um espaço grande. Porque senão a porrada tampa. O Maicon fez uma boa pergunta aqui, ó. Maicon diz, melhor opção de ração, Nutrópica ou Selecta? Maicon, você tem que ver o custo-benefício da sua ração. Eu aqui compro 10 quilos de ração por mês extrusada. Então, às vezes mais. Na época de muda eu compro mais. Então você tem que ver o que cabe no seu bolso. Eu, particularmente, aqui na minha criação, eu uso a Selecta, que para mim, nas minhas condições, é a melhor. Tá? Eu uso a Selecta, que para mim não perde em nada para a Nutrópica. Eu uso a Selecta. E se for para indicar, eu vou indicar alguma coisa que eu conheço, que é a Selecta. Jailson da Rosa dos Passos. Boa noite, meu amigo. Ano passado tive um probleminha com a minha fêmea de trinca, pois ela pôs 2 ovos, no terceiro atravessou o ovo. Eu fiz de tudo, mas não consegui tirar. Tive que quebrar dentro dela. Aí fiz o tratamento certinho, deixei no descanso para esse ano. Será que esse ano ela volta a pôr normal? Porque tive alguns amigos que falaram que ela não põe mais porque afeta o ovo. Nada a ver. Nada a ver. Se você cuidou da fêmea, deixa eu tirar só a tua pergunta, que está muito grande. Se você cuidou da fêmea e a fêmea não teve nenhum tipo de infecção, se você não forneceu nenhum medicamento a ela, um excesso de medicamento para deixar ela estéril, ela vai procriar normalmente. Eu tenho aqui, todo ano eu tenho 2, 3 casos de ovo atravessado. E elas criam na mesma temporada, não tem nada a ver. O Paulo. Estou no meu trabalho, parei tudo para ver a live e aprender mais um pouco sobre muda de bico. Valeu, Paulo. Obrigado, meu camarada. Rapaziada, então acho que é isso. Acho que eu consegui responder todo mundo. Eu estou agendando com o Dr. Felipe Bate, informação importantíssima agora que eu vou dar. Eu estou agendando com o Dr. Felipe Bate, da Birds e Cia,
meu amigo, um cara extraordinário. Para mim, o maior especialista em aves do Brasil é o Dr. Felipe Bate. O cara tem uma experiência monstra, tem milhões de cursos, livro escrito, o cara é um monstro. Então, eu estou agendando uma live com ele para a gente falar sobre coccidiose. Tá? Coccidiose, a doença que mais mata pássaros no Brasil. E ele vai falar tudo para a gente sobre coccidiose. Mas eu vou avisar aqui na página, quem não curtiu a página ainda, curta a nossa página do Facebook. Se quiser, manda solicitação de amizade para mim, que eu aceito. Então é isso. Fica ligado que a gente vai soltar aqui a nossa live com o Dr. Felipe Bate, em breve, falando sobre coccidiose, a doença que mais mata no Brasil. Para quem é do Rio, aqui está o endereço da Birds e CIA, que é o consultório do Dr. Felipe Bate. Telefone 21 2567 7304, Rua Visconde de Itamaraty, 138, Tijuca. Tá? Quem mora no Rio, ele atende qualquer tipo de ave. Beleza, rapaziada? Espero ter ajudado vocês, é sempre bom a gente estar se falando. Sim, para quem não sabe, eu sou pré-candidato a vereador aqui pela cidade do Rio de Janeiro. Tem um projeto chamado Mais Criadores, onde a gente vai cadastrar 500 mil criadores na cidade do Rio de Janeiro. Você que não é cadastrado, você vai poder ser cadastrado pela gente. Então, fica de olho. Eu também sempre solto alguma informação, mas a gente não pode falar muito disso ainda, porque é um período de pré-campanha, a gente fica um pouco limitado. Mas muito obrigado por falar com vocês. Fico feliz de ter vocês aqui sempre que eu entro. Por exemplo, entrei sem avisar. Hoje mesmo eu soltei dizendo que eu ia fazer live. Então, todo mundo compareceu. Muito obrigado pelo comparecimento de todos. Grande abraço. Até a próxima.